Você deve conversar com seus pais sobre o passado, e o que fazer se eles negarem tudo. Como perdoar um pai falecido e se é possível ver o amor dos pais na crítica. Sobre isso, a psicóloga Lidmila Petranovskaya falou na palestra Ofensas na Infância. Existe uma chance de melhorar relações já estragadas. Eles não tinham recursos, eles eram jovens e inexperientes. Você não precisa ficar calado. Se você sente ressentimento em relação a seus pais, não precisa ficar calado sobre isso. Você não pode deixar de admitir que se sentiu mal. Por muito tempo, esse assunto foi tabu e só havia uma opção: os pais são pessoas sagradas. Eles o criaram e lhe deram a vida. Você deve amá-los, respeitá-los e não reclamar se você se sentiu mal. A culpa foi sua. Não passe a vida inteira carregando traumas de infância. Esse é o outro extremo. É uma boa ideia não passar a vida inteira reclamando dos seus pais e atribuindo todos os seus fracassos aos erros deles. Tente não viver toda a sua vida sob a bandeira de filho de alcoólatra, pessoa que não foi amada pela mãe ou pessoa que foi espancada quando criança. Às vezes, esse período de vivência de traumas é necessário, mas é bom deixá-lo terminar. Quando éramos crianças, não tínhamos escolha se seríamos feridos ou não. Mas agora temos uma escolha: podemos deixar o trauma como uma experiência ou deixar que ele molde nossa personalidade. Se não conseguir sair dessa situação por conta própria, procure um terapeuta, pois não precisa viver nesse estado por anos. Tente falar sobre as mágoas da infância com seus pais. É necessário tentar dizer aos pais que eles estavam errados. Às vezes, isso ajuda. Os pais se tornaram mais calmos, mais sábios e não estão mais tão irritados como antes. Eles já estão criando os netos e muitas vezes descobrem qualidades de carinho e aceitação. Alguns deles estão prontos para ter essa conversa. Às vezes, eles podem admitir e expressar arrependimento por erros do passado, e isto pode ser o início de um novo relacionamento caloroso. Às vezes, admitir a responsabilidade é simplesmente necessário. Isso ocorre principalmente quando houve um comportamento abusivo grave por parte dos pais. É simples admitir que houve. Essa admissão muitas vezes pode ser a única condição para que os filhos concordem em continuar a se comunicar com os pais. Você precisa dizer de forma direta: eu realmente preciso que você admita que isso aconteceu. Não preciso de um pedido de desculpas, mas é importante que ninguém finja que eu inventei. Deixe que eles não admitam seus erros. Se os pais ficarem na defensiva e disserem: fizemos tudo certo, você é o ingrato, eles têm o direito de fazer isso. Você tem sua visão do mundo e eles têm a deles. Às vezes, a psique deles nega e desloca tudo. Reeducar alguém na casa dos 70 anos é uma má ideia, mas isso geralmente significa que você nunca mais terá um relacionamento próximo. Tenha piedade de seu pequeno eu. Quando recebemos insultos de nossos pais, estamos na posição de um ser muito pequeno. Você não é um juiz, apenas uma criança pequena que não teve escolha. E quando pensamos em perdoar ou não perdoar, assumimos uma responsabilidade que não temos e não poderíamos ter. Não podemos ser mais velhos do que nossos pais. Não podemos julgá-los de cima. Podemos reconhecer nossos sentimentos e, no estado adulto de hoje, sentir pena de nosso pequeno eu. Explica ao seu pequeno eu que é realmente errado fazer isso com crianças, para que ele possa pelo menos ouvir isso de alguém adulto. Dê a si mesmo permissão para ficar triste. Em algum momento, você precisa se permitir sentir-se triste e admitir que algo que você tinha na infância não foi e não será, porque seus pais simplesmente não puderam dar isso a você, e isso pode fazer você se sentir melhor. Não espere que seus pais mudem. Muitas vezes, por trás das queixas aos pais está a esperança da criança de que os pais mudem. O pai finalmente elogiará e a mãe finalmente amará. Mas o pai e a mãe não elogiaram e não amaram simplesmente porque não eram capazes disso. Eles têm sua própria infância difícil, suas próprias circunstâncias e seu próprio perfil psicológico. Aprenda a traduzir a linguagem do amor de seus pais. É muito raro ter pais que não são capazes de dar nada, mas apenas criticam e rejeitam. Às vezes, a linguagem do amor deles simplesmente não é a que gostaríamos de ouvir. Esperamos boas palavras, mas o amor deles é fazer tortas e nos alimentar até a borda. Temos de aprender a traduzir a linguagem deles para a nossa. Digamos que sua mãe reclama o tempo todo, mas ela cozinha um borscht infinito e lava a louça. Essas tortas, borscht e pratos são o eu te amo dela. Às vezes, a crítica também é carinho. A crítica sem fim é um amuleto parental. Parece que se você ficar dizendo o tempo todo ao seu filho o que há de errado com ele, em algum momento ele entenderá tudo e finalmente fará tudo certo. Se você enxergar as coisas dessa forma,
elas não serão tão destrutivas para você. Você precisa aprender a ver as coisas dessa forma e tratá-las com carinho. Se seus pais estiverem mortos, suas reclamações certamente não os prejudicarão. Um pai que morreu não é tão diferente de um pai que não morreu. Afinal de contas, quando nos ofendemos, não nos ofendemos com os pais de hoje, mas com os pais que estavam presentes no momento da ofensa. Às vezes, os falecidos são idealizados e parece proibido pensar mal deles ou fazer reclamações contra eles. Mas se eles já morreram, suas queixas certamente não os prejudicarão de forma alguma. E isto pode ajudá-lo. Às vezes, é preciso expressar raiva e mágoas para liberar a capacidade de amar. Se você liberar o ressentimento, poderá lidar com a parte afetuosa do relacionamento que teve.